Então vamos fazer uma oração para que a gente possa começar o estudo. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos ao Senhor, gratos, meu Deus eterno, por mais essa oportunidade, mais esse privilégio que o Senhor nos concede aqui de estarmos juntos, de poder compartilhar um pouco das mensagens do Senhor para orientar o teu povo nesses últimos dias. Que o Senhor, meu Deus, possa, através do teu Santo Espírito, me capacitar, me habilitar a compartilhar com os irmãos essa mensagem de maneira mais objetiva e clara possível, e que o Senhor também, através do teu Santo Espírito, possa ajudá-los a compreender, dando-nos discernimento espiritual, para que aquilo que iremos estudar possa não só ser compreendido, mas também possamos aplicar nossas vidas e viver. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Há muitas lutas, principalmente lutas pessoais entre nós, e que só podemos ter vitórias junto com o Senhor Jesus Cristo. E rogamos ao Senhor essas vitórias sobre nós mesmos, meu Deus. E que esse assunto sobre o governo, que já estamos vivendo um cenário o mais propício possível para que essas coisas se tornem realidade o mais breve possível. Mas que esse assunto que o Senhor nos ajudou a trazer à tona vai nos ajudar a nos posicionar nesses últimos dias, nesses próximos anos que estaremos vivendo. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, não permitindo que nada nem ninguém atrapalhe esse estudo, essa live. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar. Então, irmãos, o tema de hoje é a segunda parte, com o título O que é devido a Deus e o que é devido a César. Ou seja, o que pertence a Deus e o que pertence ao governo. Aquilo que pertence a Deus, o governo, como nós vimos no estudo anterior, ele não deve se intrometer, ele não deve se envolver. Não está na capacidade, na competência dele se envolver com aquilo que é divino, que é santo, que é religioso. Apenas com aquilo que é civil, para lidar e poder organizar as coisas da civilização apenas. No trato entre o homem e seu próximo. Mas aquilo que é de Deus, embora envolva o relacionamento entre um homem e o seu próximo, entre homem e homem, ser humano e ser humano, mas vai muito mais além. Aquilo que vem de Deus é profundo, porque discerne e sonda os pensamentos e os sentimentos dos homens. E nessa continuação desse estudo, nós vamos analisar coisas interessantes, como, por exemplo, se o governo aplicar e punir a lei como sendo lei de Deus, atribuindo a lei de Deus, então quando Deus perdoa o homem que se arrepende, quando o homem ele é conduzido pelo Espírito Santo ao verdadeiro, genuíno arrependimento, aquele arrependimento que é através da Bíblia, né, através da convicção do pecado dele, que só o Espírito Santo age e pode realizar isso no homem, quando o homem se permite que isso possa ocorrer em sua vida e se submete a essa obra na vida dele. Então ele se arrepende daquilo que ele cometeu de errado. Diante de Deus, Deus aceita o arrependimento e agora Deus o perdoa e ele é inocente diante de Deus, do tribunal divino. Mas e diante do tribunal dos homens? Se um homem pecar 10 vezes no dia e as 10 vezes ele pedir perdão a Deus de coração, estou dando apenas um exemplo, irmãos, e Deus o perdoar as 10 vezes, Jesus Cristo disse que se alguém pecar contra você 70 vezes, ou 70 vezes 7, você tem que perdoar, porque assim Deus faz. Então como que funciona isso com o governo?
Se o governo ele se envolve, se ele aplica e pune os cidadãos usando a lei de Deus, então como que ele vai saber que de fato o indivíduo se arrependeu de coração? Você já pensou um indivíduo chegando no tribunal da Justiça Civil e dizendo que se arrependeu, e de fato estando arrependido de verdade? Então, como que o governo ali, como que aquele tribunal ali vai entender que de fato, vai saber que de fato o indivíduo está arrependido? E se fosse possível, então o tribunal, a justiça teria que soltar aquele homem se ele fizesse algo de errado 10 vezes no dia e as 10 vezes ele fosse para lá, então ele teria que 10 vezes ser liberado, ser inocentado. Isso é um exemplo porque é assim que funciona com Deus, quando o arrependimento ele é genuíno. Mas se o governo, como a gente vai ver mais sobre isso durante o estudo, se o governo ele pudesse, ele tivesse as credenciais, a capacidade de usar e aplicar a lei de Deus, então ele teria também que aplicar o perdão, a absorção da transgressão com justiça também, com a justiça de Deus. Mas a gente sabe que não é assim e que não é capaz de um poder nesse mundo fazer isso. Veja o que diz aqui, ó. Como Deus é o único governador moral, como seu governo é o único governo moral, como sua lei é a única lei moral, e como cabe somente a ele punir a imoralidade, da mesma forma, somente a ele cabe promover a moralidade. Então, a lei de Deus ela é uma lei moral. Ela trabalha com o caráter do homem. Ela trabalha com as intenções, com os pensamentos, sentimentos e desígnios do coração do homem, da mente humana. Por isso que ela é uma lei moral. Então, Deus, ele designou nesse mundo um povo para promover a lei dele. E a questão é, se existe um povo, existe uma organização que foi designada por Deus para promover a sua lei, somente ela e somente a ela foi dado esse cargo. E nenhum homem pode tomar para si essa ordem, essa missão. Veja, a moralidade é a conformidade com a lei de Deus, é a obediência a Deus. Mas a obediência a Deus deve brotar do coração com sinceridade e verdade. E isso somente Cristo pode realizar no homem. Somente o amor de Cristo, somente a cruz, o sacrifício dele, a justiça dele e a influência e a atuação do Espírito Santo conduzindo o homem até a verdade, até a palavra, é que pode levar o homem a, de fato, querer obedecer de coração, com sinceridade e com verdade a Deus. E nenhum outro órgão nesse mundo, nenhum homem nesse mundo é capaz de fazer alguém chegar a esse ponto. Deve ser assim, como continua o texto dizendo. Ou não será obediência, pois, como provamos pela palavra de Deus, a lei de Deus toma conhecimento dos pensamentos e intenções do coração. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela transgressão, todos os homens se tornaram imorais, né? De mau caráter, né? Caráter pervertido. E, portanto, como diz aqui, ó, em Romanos 3, pelas obras da lei, ou seja, pela obediência natural do homem, a obediência carnal, a qual o homem tenta obedecer apenas exteriormente, né, para aparentar uma religião, uma forma de que serve e obedece a Deus. Essa é a obediência que ela é fruto do esforço, meramente do esforço humano. É disso que Paulo fala aqui. Portanto, pelas obras da lei, pela obediência, nenhuma carne será justificada.
considerada justa ou moralizada. Porque quando o indivíduo ele é justificado, ele é tornado justo, né? Então o caráter dele é transformado porque, para de fato o indivíduo ser justificado, ele de fato tem que ter renunciado à sua justiça própria. Ele tem que renunciar, negar, desculpar o seu próprio pecado, justificar a si mesmo. Ele tem que confessar e reconhecer sua culpa. E então, isso é obra também do Espírito Santo, através da verdade, pela fé. E por isso que ninguém é justificado pela obediência da lei, porque a justificação é que leva à verdadeira obediência, que se chama fé, né? Então, a obediência que ela não é da fé, que ela é meramente forçada, que ela é uma coisa forçada, fingida, ela não é considerada por Deus. Por isso que Deus diz que ninguém será justificado tentando obedecer, mas ele é justificado para obedecer. Como todos os homens, pela transgressão da lei de Deus, tornaram-se imorais, assim, nenhum homem pode, pela obediência à lei, tornar-se moral. Então, todos se tornaram mau caráteres, passaram a ter defeitos de caráter, vícios, maus hábitos, e então se formou um caráter imoral. E, consequentemente, o homem ele não consegue se tornar por si só, em seus próprios esforços, apenas uma pessoa de caráter puro e santo. É a obra de Deus no homem que faz isso. E somente o poder de Deus é capaz de realizar essa obra. E por isso, exigir do homem uma obediência à força, né, tratada com imposição, não vai extrair do homem, não vai conseguir do homem uma obediência de coração genuína, que seja aceita por Deus e que de fato seja por amor, mas apenas por medo. Porque aqui diz assim, ó, porque essa mesma lei que o declara imoral. A lei, ela declara o homem imoral, injusto, né? Mau caráter. E o homem não pode, por si só, reverter essa situação. Ele precisa de Cristo pela fé e do Espírito Santo. E se submeter ao poder de Deus para que então Deus opere nele a transformação, ao se submeter renunciando o seu eu, sua própria vontade, para que então ele se conforme com a lei. Mas como os judeus faziam, né? E como tem sido feito por décadas e séculos, o homem tem tentado obedecer a Deus de sua própria capacidade. Como o ser humano não consegue ler as intenções do coração do outro, muitas vezes nós podemos achar que o indivíduo ele, de fato é uma pessoa fiel a Deus. Assim como o jovem rico achava que era fiel, porque ele obedecia apenas à letra da lei. O próprio Paulo disse, lá em Romanos 7, né, que ele a obediência dele era uma obediência externa, exterior apenas. Ellen White fala no livro Caminho a Cristo que quando ele entendeu a espiritualidade da lei, de que a lei requer um coração puro, intenções e motivações puras por trás da obediência, das obras, então ele entendeu que tudo que ele vivia era um fingimento, era uma hipocrisia. E Ellen White diz assim, e Paulo passou a não abominar sua autoestima, porque ele tinha um ego por achar que já obedecia à lei de Deus. E quantos de nós nos encontramos num ponto ou em outro nessa situação? Então, por isso, eu falo todas essas coisas que são mais voltadas para o princípio e para a justiça pela fé, para o evangelho, e não tanto para a questão do governo, porque o governo não pode resolver isso. O governo não consegue levar o ser humano a esse estado de santidade. Aqui diz assim, a partir disso, é igualmente certo que, se algum dia os homens forem moralizados, ou seja, os homens forem tornados justos de caráter santo, isso deve ser feito pelo autor
e fonte de toda moralidade, né? O autor e fonte, aquele que faz, aquele que gera no homem o fruto e aquele que é a fonte para manter aquele fruto, para nutrir aquele fruto, né? Que é o próprio Jesus Cristo. E que faz essa obra através da atuação do Espírito Santo. E essa é exatamente a provisão que Deus fez. E somente assim o homem pode, então, se tornar de fato um cristão e, consequentemente, um bom cidadão. E isso o governo nunca vai conseguir. Pois, aqui diz assim, ó, agora se manifestou a justiça, a moralidade, né? Justiça é o caráter do próprio Deus. Então, pois se manifestou a justiça de Deus sem a lei, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Sim, a justiça, a moralidade de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram, tornaram-se imorais e destituídos estão da glória de Deus. Então a justiça de Deus, ela se manifestou em Cristo. E nós recebemos ela quando recebemos Cristo pela fé, através da pessoa do Espírito Santo, através da fé na palavra. A fé ela só é somente na palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a verdadeira e genuína fé. Então a justiça ela vem somente pela fé. E por isso que o mundo e os órgãos desse mundo, os poderes desse mundo não podem imputar, não podem dar isso para a humanidade, não podem levar a humanidade a viver essa experiência. Mas é muito triste a gente ver como muitos cristãos, infelizmente até adventistas, põem suas confianças e esperanças no governo. Muitas vezes porque o governo está se aproximando muito das igrejas. E isso gera uma ilusão nas pessoas, de que então determinado partido, ele então vai trabalhar pela causa de Deus nesse mundo. Mas acredito que se você acompanhou esse estudo até aqui, os estudos anteriores, você já deve ter chegado à conclusão óbvia de que é impossível, é uma ilusão. É somente pela moralidade de Cristo que os homens podem se tornar seres moralmente corretos. Ou seja, somente Cristo pode transferir isso ao homem. Só Ele pode produzir isso no homem. Ao homem que se submete à obra dele e busca isso de coração. E essa moralidade de Cristo é a moralidade de Deus, que são os atributos do caráter dele, que nos é imputada por causa de Cristo. E nós a recebemos pela fé nele, que é o autor e consumador da fé. Outro ponto importante, nenhum poder nesse mundo pode dar fé ao homem, gerar fé no homem. Somente Cristo, pois ele é o autor e o consumador, ou seja, é ele quem gera a fé no homem, ele quem produz a fé no homem, e também é ele quem leva o homem a executar, a viver essa fé. Então, pelo Espírito de Deus, a lei moral é escrita novamente no coração e na mente, santificando a alma para a obediência, a saber, a moralidade. Moralidade é obediência de coração, com sinceridade e voluntária e por amor de Deus. E isso somente o Espírito Santo realiza na vida do homem. Porque só ele é quem pode escrever a lei no coração do homem, fazendo com que essa lei então santifique o coração do homem, a mente do homem. Porque a palavra de Deus, quando crida e nos submetemos à atuação do Espírito Santo, ele aplica a palavra de Deus no coração do homem com poder. E isso nenhum órgão nesse mundo tem essa capacidade. Só Deus. E isso vai ficando cada vez mais claro. Que somente a solução para o mundo, ela está somente em Deus e na palavra dele. Só que a humanidade, em sua grande maioria, não aceita isso. Por isso que buscam em vários outros órgãos, de várias outras maneiras, a solução e atribuem a Deus. Ou seja, querem dar uma ajuda a Deus, né? Querem, de alguma maneira, é como se Deus não fosse totalmente competente,
como se tivesse que complementar aquilo que Deus quer fazer no homem. E aí buscam os poderes, os maiores poderes humanamente falando, nesse mundo. Assim, como diz aqui o texto, e somente assim os homens podem alcançar a moralidade, que é o caráter de Cristo. E essa moralidade é a moralidade de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. E não há outra neste mundo. Portanto, como a moralidade vem de Deus e é plantada no coração, essa linguagem aqui é importante, né? Plantada no coração, por isso vai gerar o fruto do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, por meio da fé no Filho de Deus. É demonstrado pelas provas da própria Escritura Sagrada que somente a Deus pertence promover a moralidade. Só Deus pode promover e quem ele designar. Deus, então, sendo o único que promove a moralidade, por meio de qual instrumento ele trabalha para promover a moralidade no mundo? Que órgão ele nomeou como conservador da moralidade no mundo? A igreja ou o poder civil, o governo? Qual? A resposta a gente já sabe, né? A igreja e somente. Outro detalhe importante, somente a igreja. E quando a igreja ela busca o poder civil, o poder desse mundo, para então aplicar a palavra de Deus, a lei de Deus, aplicar suas doutrinas à sociedade, é porque essa igreja ela já não confia mais em Deus. Já não é mais submissa totalmente a Deus. E ela já não segue mais somente o assim diz o Senhor. Porque aqui diz assim, ó, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Foi para a igreja que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus deixou bem claro, né, que grupo nesse mundo iria promover, iria espalhar, né, ensinar ao mundo a lei dele. E esse grupo é a igreja, né? Somente a igreja. Então a igreja tem tudo o que precisa, a verdade e todas as hostes celestiais. E acima de tudo, Deus. Então não precisa de mais nada. E é como eu falei anteriormente, se a igreja ela busca qualquer outro apoio, se ela busca olhar para o mundo ou para as outras igrejas que já estão apostatadas, para então tentar nesse mundo ter alguma relevância e levar o evangelho e ensinar a palavra de Deus, que, se não através somente de Deus, da verdade do Espírito Santo, então é porque a igreja já perdeu a confiança, já perdeu sua submissão total e somente a Deus e a palavra dele. É pela igreja, por meio da pregação de Jesus Cristo, que o evangelho é dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Veja, o evangelho é dado para a obediência da fé. Se a obediência ela é da fé, então Cristo é o autor e consumador da fé. Somente através dele o ser humano pode viver a genuína fé. Então nenhum outro órgão nesse mundo pode se envolver com isso. É capaz de promover isso. Não há obediência que não seja a obediência da fé. Não há moralidade que não seja a moralidade da fé. Portanto, está provado que a conservação da moralidade no mundo é atribuída à igreja e não ao Estado, ou seja, não ao governo. Isso resolve imediatamente a questão de saber se o Estado deve ensinar moralidade ou religião. O Estado não pode ensinar moralidade ou religião. Então, as escolas estaduais, municipais, elas não deveriam ensinar religião. Não deveria existir, né, nas matérias, né, das escolas a religião. Por quê? Porque se o indivíduo, se o professor de religião, ele for católico,
ele vai ensinar a palavra pura, ele vai ensinar a verdade pura e incontaminada? De forma alguma. Se ele for simpatizante, além de ser católico, for simpatizante com o espiritismo, o que ele vai levar ali para os alunos é a crença dele. Se por acaso ele for evangélico, mas não sendo adventista, não tendo a verdade, apenas a verdade pura, então ele vai levar aquilo que ele de fato crê. E na verdade, quanto mais próximo da união com a igreja e o Estado for ficando, mais uma religião comum ela vai se formando e vai se tornando uma realidade. E essa religião comum, ela vem primeiramente da mente de Satanás e ele implanta isso então no papado, para que então isso seja espalhado entre todos os que se unirem a ele no ecumenismo. E essa religião em comum, existe um ponto principal em comum, que é o domingo. E isso com certeza vai ser ensinado nas escolas, não só nas igrejas. Por quê? Porque então deram a autoridade, deram o direito e a liberdade para o governo se envolver com religião, quando não deveria. E diz aqui, ó, ele não tem as credenciais para isso. O Espírito de Deus e o Evangelho de Cristo são ambos essenciais para o ensino da moralidade. E nenhum deles é atribuído ao governo, mas ambos à igreja. Somente a igreja deve ensinar a verdade e a obra do Espírito Santo ao mundo, para as pessoas. E é suficiente, deveria ser suficiente. Assim como foi nos tempos de Cristo, né, alguns poucos homens humildes, simples da sociedade, em sua grande maioria ali os apóstolos da classe mais simples e comum da sociedade da época deles, foram suficientes para pregar o evangelho para multidões, sem usar o poder do governo. Quando aqueles que professavam ser povo de Deus e que na altura, na época, de fato ainda eram povo de Deus, quando se juntaram com o governo, foi o que eles fizeram. Mataram o Filho de Deus. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Então você vê o contraste. É interessante como a gente não consegue fazer essas relações. Como a gente vai se distanciando tanto da verdade, tanto da Bíblia, e mesmo dizendo, né, como muitas igrejas e pastores de outras igrejas por aí, e até mesmo entre nós, que diz que a gente deve crer somente na Bíblia. Nossa regra de fé e prática é somente a Bíblia. Mas na prática não é. Infelizmente, deveria ser. Mas a gente vê que é mais mandamentos de homens e mais confiança na carne humana e nos poderes desse mundo do que somente em Deus, na verdade. Então aqui continua dizendo assim, com isso fica demonstrado que nenhum homem, nenhuma assembleia ou organização de homens tem o direito de punir a imoralidade, ou seja, tem o direito de punir os defeitos de caráter. Quem quer que tente fazê-lo, usurpa, rouba a prerrogativa de Deus. E é só isso. Então, quando o sistema religioso do nosso tempo, quando ele se envolver a tal ponto com o governo civil para buscar poder e apoio, para aplicar a punição da religião na sociedade, usando lei civil, eles estão se colocando no lugar de Deus. Estão roubando a prerrogativa, o direito que só pertence a Deus. E isso é muito sério. Por isso que Deus chama disso imagem da besta, porque estão agindo como animais irracionais. Porque se houvesse de fato um raciocínio mesmo, baseado na palavra, não se envolveriam com aquilo que só pertence a Deus. Aqui diz assim, ó, a Inquisição é a lógica inevitável de qualquer reivindicação de qualquer assembleia de homens para punir a imoralidade. Porque para punir a imoralidade, é necessário, de alguma forma, chegar aos pensamentos e intenções do coração. Isso é interessante. A Inquisição
Nós sabemos quem promoveu a Inquisição, o sistema católico romano, naquela época, para punir a imoralidade, o pecado, né? Para punir o que eles chamavam de heresia, de incredulidade, de rebeldia, naqueles que de fato não eram, de fato, incrédulos ou rebeldes, mas sim estavam tentando ser fiéis a Deus de coração. É interessante isso aqui que a gente vai ler agora, porque deixa bem claro que até mesmo a Igreja Católica entende que para punir o pecado precisa-se chegar aos pensamentos e intenções do coração. E eles entenderam isso. E por isso eles fizeram isso aqui, ó. O papado afirmando o direito de obrigar os homens a serem morais e de puni-los por imoralidade, teve a coragem cruel de levar o mau princípio à sua consequência lógica. Ao aplicar o princípio, descobriu-se que era essencial chegar aos segredos do coração dos homens. E descobriu-se que a aplicação diligente da tortura arrancaria dos homens, em muitos casos, uma confissão completa dos conselhos mais secretos de seus corações. Então, entende que para chegar aos desígnios e intenções do coração, o sistema católico, a religião católica, através da Inquisição, passou então a aplicar a tortura. A torturar os homens para extrair deles a confissão dos pensamentos mais profundos dos seus corações, dos pecados, daquilo que eles queriam que eles confessassem que era pecado, que eles consideravam como pecado, como heresia, mas que diante de Deus não era. Então eles torturavam os homens para poder eles então confessar o que estava no coração, porque não conseguem ler o poder de Deus, enquanto que Deus, ele sonda o coração do homem sem precisar fazer mal nenhum ao homem. Então ele sonda para fazer o contrário, ele sonda para ajudar o homem, enquanto que o sistema católico sondava da maneira deles para acabar com o indivíduo, porque queria a confissão para que então o indivíduo pudesse ser punido de maneira mais intensa, ou então negar a sua própria fé. Assim, a tortura foi estabelecida como o meio mais adequado para garantir o fim desejado. Enquanto os homens aceitarem a ideia de que é da responsabilidade do governo civil impor a moralidade, ou seja, a lei de Deus, é de pouca utilidade que condenem a Inquisição, pois esse tribunal é apenas o resultado lógico dessa ideia. Então não se pode hoje mais falar contra a Inquisição, de homens que foram torturados, homens e mulheres, porque queriam viver sua fé, que buscavam viver a liberdade religiosa deles, a liberdade de consciência para obedecer a Deus conforme a palavra, e não conforme o assim diz o homem, não conforme os mandamentos de homens e tradições dos homens. E isso, se hoje, nos nossos dias, aceitarmos e acharmos que é benéfico, que é uma boa ideia e que não tem problema nem mal nenhum, de que o governo, então, possa se envolver com a religião, que as igrejas possam se unir ao governo e, então, aplicar leis religiosas, então, isso já foi feito no passado e já temos a história com suas consequências. E se concordarmos com isso, temos que concordar que o que a Igreja Católica fez com os protestantes não foi errado. Essa seria a conclusão lógica. Todas essas evidências estabelecem o princípio claro e de senso comum de que o governo civil pertence somente àquilo que o próprio termo implica, ou seja, aquilo que é civil. O propósito do governo civil é civil e não moral. Ele trabalha com aquilo que vê, com os atos exteriores, enquanto que Deus lida não só com os atos exteriores,
mas com as intenções do coração. Porque o indivíduo ele pode não praticar o ato, mas já ter formulado no seu coração todas as intenções para praticar aquele ato que talvez não tenha praticado por falta de oportunidade. Então é totalmente diferente. A lei de Deus para a lei civil. Aqui diz assim, ó, sobre o governo: sua função é preservar a ordem na sociedade e fazer com que todos os seus súditos descansem em segurança garantida, protegendo-os contra toda incivilidade. A moralidade pertence a Deus, a civilidade ao Estado. A moralidade deve ser prestada a Deus, a civilidade ao Estado. Por isso, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de origem divina, que é santo e puro, é só entre Deus e o homem. E aquilo que é humano e que diz respeito apenas àquilo que se pode testemunhar, se pode ver, a atos exteriores ou tentativas abertas, né, flagrantes, notórias, de uma tentativa de cometer um ato ilícito diante da sociedade, a isso pertence somente o governo resolver. Então, mas pode-se perguntar, o poder civil não impõe a obediência aos mandamentos de Deus, que dizem: não roubarás, não matarás, não cometerás adultério e não dirás falso testemunho? O poder civil não pune a violação desses mandamentos de Deus? A maioria das pessoas tem essa impressão. A maioria das pessoas pensam que, de fato, quando o governo pune, prende alguém que roubou, o governo então está aplicando a lei de Deus. Embora seja parecido, embora o governo tenha herdado o princípio da verdade, embora tenha sido Deus quem. Porque lá em Romanos 2 diz que aqueles que não têm a lei, quando eles praticam os bons atos, eles estão vivendo a lei que está no coração deles. Então, quando Deus ele colocou inimizade no coração do homem, ainda no Éden, contra a serpente, contra Satanás, ali Deus não permitiu que o ser humano se tornasse totalmente corrupto, totalmente depravado. Deus preservou o homem para que o homem pudesse, então, pelo menos, ter o direito de escolher e de pensar que existe um lado bom, né? Então, o governo, os homens, os poderosos desse mundo, os governantes, embora não estejam sendo fiéis a Deus e à palavra de Deus, existem princípios nos corações deles. Eles sabem que se tudo for deixado livre para que todo mundo faça o que quiser, sem existir punição, então o mundo já teria sido já teria se deteriorado, já teria acabado há muito tempo. O caos já teria se instalado e não duraria muito tempo. Você veja na época do dilúvio, os antediluvianos. Um homem pisou uma vez no pé de um homem, ali nos primeiros relatos de Gênesis, e então aquele homem matou ele só porque ele pisou no pé dele, porque era um mundo sem lei. Então Deus foi influenciando de alguma maneira homens, mesmo pagãos, para que então, pelo menos, se não pudessem lidar com a moralidade, com o caráter, mas pudessem pelo menos lidar com os atos, né? Com os atos exteriores, para pelo menos preservar a vida passageira, pelo menos, para preservar esse mundo, não deixar esse mundo entrar em caos total. E por isso que o governo, embora pareça aplicar a lei de Deus e punir quem transgride essa lei, como por exemplo, aqui diz não matarás, e o governo, a justiça civil, se alguém matar, o indivíduo vai preso, se ele for pego. Mas então, se o governo não pune a violação de Deus, a violação da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, e a resposta nós temos aqui:
O poder civil não os impõe nem pune a violação deles como mandamento de Deus. O Estado proíbe o assassinato, o roubo e o falso testemunho, e alguns estados proíbem o adultério, mas não como mandamento de Deus. Porque, desde tempos antigos, governos que nada sabiam sobre Deus proibiram essas coisas. Você vê até mesmo governos extremamente pagãos. Ainda ali na época de Israel, onde a luz de Deus ainda não havia chegado, a verdade, né? E então, já se existia lei no governo deles de que quem roubasse ou matasse, ou fizesse algumas outras coisas, que de fato são transgressão da lei de Deus também, seriam punidos. Mas eles não estavam fazendo aquilo ali pensando em Deus e na palavra de Deus. E aqui diz assim, ó, se o poder civil tentasse impor essas coisas como mandamento de Deus, teria de punir como assassino o homem que odeia outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 João, se eu não me engano, no capítulo 3 ou é o capítulo 4, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. O próprio Jesus Cristo também falou isso. Então ele diz que aquele que odeia o outro já é réu de juízo. Jesus Cristo falou. Porque a intenção do coração muitas vezes não leva ao ato por falta de oportunidade, por medo, né? Mas não por amor. Não por preservação do bem, da vida daquela pessoa. Mas então, como a lei de Deus pune e existirá indivíduos que não entrarão no céu, mesmo que nunca tenham tocado um dedo sequer em alguém, mas que existiam nele sentimentos de vingança, de ressentimento, de ódio contra as outras pessoas. Então, o governo não pode levar a esse lado da coisa, porque o governo é incapaz de sondar o coração do homem. Teria então o governo de punir como caluniador o homem que faz uma denúncia falsa. Teria de punir como adúltero a pessoa que pensa de forma impura. O governo teria de punir como ladrão o homem que deseja enganar o próximo, porque todas essas coisas são violações dos mandamentos de Deus. Você imagina se de fato o governo ele tivesse capacidade de se envolver com a palavra de Deus e aplicar e punir a lei de Deus, quando o indivíduo pensasse em roubar, o indivíduo já seria preso. A polícia já chegaria nele, quando ele estivesse ali calculando, pensando, olhando para a vítima, ou olhando para o objeto que ele está querendo roubar, quando menos espera, o governo chegaria. Se fosse de fato a lei de Deus, teria que ser assim. Teria que ser punido mesmo antes de praticar o ato, porque diante de Deus, o indivíduo, qualquer um de nós, mesmo que não tenhamos praticado o ato, mas em nossos corações ainda haja intenções, sentimentos e motivações e pensamentos ruins, pecaminosos, diante de Deus é como se eu já estivesse praticando o ato. E diante de Deus eu já estou condenado se eu não me arrepender disso, desse pecado, desse sentimento, seja qual for, que houver dentro de mim. Porque a própria palavra diz isso, que aquele que não crê em Cristo já está condenado. E a verdadeira fé, ela vai levar à obediência. Né? Então, a desobediência, ela é uma evidência da falta de fé da gente. E por isso que é impossível um órgão civil aplicar os mandamentos de Deus e punir os mandamentos de Deus à sociedade. Logo, se o Estado tiver que impor essas coisas como mandamento de Deus, terá que punir os pensamentos e intenções do coração. Mas isso não é da competência de nenhum poder terreno. E está claro que qualquer poder terreno que tentasse fazê-lo, simplesmente se colocaria no lugar de Deus e usurparia sua prerrogativa. E é isso que vai acontecer. Isso é o que vai gerar a marca da besta, a imagem da besta e a marca da besta. É isso. Porque pense, para os evangélicos e para os católicos, para os protestantes, em sua grande maioria, o domingo é um mandamento de Deus. Porque o domingo substituiu o sábado, que é um mandamento de Deus, na visão deles. Nós sabemos que isso é errado.
Sabemos que o sábado nunca foi mudado, nunca foi abolido. Mas então, se é um mandamento de Deus, e então a igreja busca o apoio civil, se une com o governo civil para aplicar a punição a quem desobedecer, a quem transgrediu o domingo, então eles estão se colocando no lugar de Deus. E é interessante como até mesmo adventistas vão, no fim dos tempos, apoiar algo desse tipo. Porque é muito simples, irmãos. Porque muitas vezes nós não só estamos ensinando como aprendemos e como estamos vivendo, não a lei de Deus, mas somente a lei civil. Ou seja, é só os atos exteriores. Quando você ensina a lei para as pessoas, quando se fala da lei, sem Cristo, sem a obra de Cristo no homem, quando se fala da lei, somente ensinando as pessoas a uma obediência exterior. E quando se diz às pessoas, mesmo assim, que tem que se ter os pensamentos puros, como que as pessoas vão ter os pensamentos puros por si só, se você não ensina primeiro a justiça pela fé? Então, quando se dá uma ênfase desequilibrada somente na obediência aos mandamentos, e essa, por sua vez, se focando apenas na obediência exterior, não se preocupando com as intenções do coração, com os pensamentos e sentimentos, nós estamos ensinando a lei civil para as pessoas. Estamos ensinando os mandamentos de homens, porque os mandamentos de Deus, eles vão no mais profundo dos pensamentos e intenções do coração. E se não ensinarmos isso para as pessoas, então não estamos ensinando a lei de Deus para as pessoas. Isso é interessante, porque muitas vezes nos exaltamos, né? Nos gabamos de ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mas muitas vezes estamos apenas nos focando no exterior. E o interior, nós sabemos que somos incapazes de transformar. Podemos até ir até certo ponto, através do esforço humano, mas não vai aonde Deus realmente quer que vá. Somente Ele pode nos levar aonde Ele quer que a gente vá. Porque nós não sabemos o limite de Deus. Ele sabe o nosso limite. E quando nós mesmos impomos um limite para a nossa jornada, para nosso desenvolvimento, para o nosso caráter, então nós é quem estamos determinando o nosso padrão de justiça e não aceitando, ou melhor, recusando o padrão de justiça de Deus, que é eterno e infinito em seu desenvolvimento. E Deus, ele deixa isso bem claro através dessa mensagem. Por isso que esse assunto ele é importante, porque quantos evangélicos não estão colocando sua esperança em governos terrestres, em grandes homens, em grandes líderes, e confiando nos líderes, nos guias religiosos de suas igrejas, que, por sua vez, se envolvem e confiam nos líderes dos governos. É muita gente, meus irmãos, que estão indo nesse caminho. E se essas pessoas tiverem pelo menos o direito de entender essas coisas, como estamos entendendo aqui, muitas delas, quando começarem a despertar, elas vão deixar de apoiar tudo isso que hoje elas apoiam. Aqui diz assim, ó, mais do que isso, tal esforço seria uma tentativa de punir o pecado, porque a transgressão da lei de Deus é pecado. Mas os pecados serão perdoados mediante arrependimento, e Deus não pune o pecador pela violação de sua lei quando os seus pecados são perdoados. Quando o indivíduo se arrepende, como eu expliquei, né? É Deus quem dá o arrependimento. É Ele quem conduz o indivíduo ao arrependimento. E quando nisso o indivíduo ele se arrepende de coração, o seu coração é convertido por Cristo, e o Espírito Santo então grava a lei no coração do indivíduo, mediante a fé e fidelidade e submissão à palavra, então o indivíduo ele se encontra inocente diante de Deus. E se ele se encontra inocente diante de Deus, ele também tem que ser considerado inocente por aqueles que dizem que estão aplicando a lei de Deus. Aqui diz assim, ó, agora se o poder civil se empenhar em impor a obediência à lei de Deus, ele não poderá impor essa lei com justiça ao transgressor que Deus perdoou. Por exemplo, suponhamos que um homem roube $20 de seu vizinho e seja preso, processado e considerado culpado.
Mas suponhamos que entre o homem, entre o momento em que ele é considerado culpado e o momento em que a sentença deve ser proferida, o homem se arrependa e seja perdoado pelo Senhor. Agora ele é considerado pelo Senhor como se nunca tivesse violado a lei de Deus. Porque é assim que Deus age com a humanidade. O mandamento de Deus não é contra ele por essa transgressão, porque ele já se arrependeu dessa transgressão de coração e não quer mais praticar isso. Então, como foi a lei de Deus que a lei civil começou a aplicar, ou seja, como o governo está tentando aplicar a lei de Deus como lei civil, o poder civil também deve perdoá-lo, considerá-lo inocente e deixá-lo em liberdade. Mais do que isso, o Estatuto de Deus diz: se teu irmão transgredir contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no mesmo dia voltar para ti, dizendo: arrependo-me, tu o perdoarás. Isso demonstra de forma conclusiva que nenhum governo civil pode, por direito, ter algo a ver com a aplicação dos mandamentos de Deus como tais, ou com a adoção da Bíblia como código de leis. Por quê? Porque ninguém vê isso acontecendo. Se o indivíduo ele está ali sendo preso, está ali diante do tribunal, diante do juiz, chorando, clamando, dizendo que se arrependeu, e de fato ele se arrependeu mesmo, meus irmãos, ele vai ainda para a cadeia. Ele não vai ser perdoado e solto naquele momento. Por quê? Porque aqueles homens, aquele poder civil, não sabe o que vai na intenção do coração, não sabe se ele está fingindo. Até porque nós sabemos que o ser humano sabe fingir muito bem. E principalmente com medo da morte e da prisão. Então, não pode-se dizer que tal órgão, o governo civil, tem a competência, a capacidade de aplicar com justiça a lei de Deus. Seria uma aplicação injusta usar a lei de Deus. As observações a seguir do professor Harris, ex-superintendente de escolas públicas da cidade de St. Louis, são dignas de cuidadosa consideração nesse contexto. Veja que interessante o comentário desse homem. Seria destruir o Estado tentar tratar os crimes como pecados e perdoá-los em caso de arrependimento. Então, o governo civil prendeu agora, o homem se arrependeu, solta na hora. Seria impor ao judiciário a tarefa de ir além do exterior para a intenção do coração ou estado de espírito dentro do íntimo da personalidade do indivíduo. Veja como é profundo. E a gente vem tratando isso repetidas vezes para ficar bem claro, para que aqueles que assistam esses estudos e que leiam esse livro, porque isso aqui é um livro, né? A gente publicou aqui na Editora Missionários esse livro com esse conteúdo fique bem claro que de fato não se deve ter esperança nenhuma e envolvimento nenhum com poder nenhum desse mundo, apenas com o poder de Cristo, de Deus. Porque para qualquer poder desse mundo aplicar a lei de Deus e punir a transgressão à lei de Deus de maneira justa, tem que trabalhar com as intenções e motivações e pensamentos e sentimentos do homem. Aqui diz assim, entretanto, enquanto a ação não for proferida no ato, ela não pertence à sociedade, mas apenas a um indivíduo e a Deus. Nenhuma instituição humana pode ir além do ato exterior e tentar lidar absolutamente com a natureza da liberdade espiritual do homem. Mas o menor pecado, mesmo que não seja crime algum, como, por exemplo, a raiva de um homem contra seu irmão, uma raiva que não se manifesta na forma de atos violentos, mas que está reprimida no coração,
esse pecado, que não é considerado um crime pela justiça civil, banirá a alma para sempre do céu, a menos que seja anulado pelo arrependimento sincero. Esse comentário desse homem aqui é tremendo, né? É muito interessante. Ou seja, o pecado, como por exemplo, ele deu esse exemplo aqui da raiva de um indivíduo que, mesmo não se manifestando em atos de violência, às vezes até uma coisa que o indivíduo nem demonstra tanto, mas ele tem ali no coração dele raiva daquela outra pessoa, o governo civil não pode punir, não é crime para o governo civil. Então, é, nem todo pecado é crime. Por exemplo, o roubo, ele tanto é um pecado como ele é um crime. Mas é o pensamento, a intenção que não se manifesta, que não se dá a entender à sociedade, a ninguém, a intenção de roubar, mas que de repente o indivíduo acabe não roubando, não porque se arrependeu, mas porque não teve a oportunidade, ele não é um crime diante do governo civil, mas diante de Deus é um pecado. E é um crime também. Então você percebe que nem tudo que é pecado é crime para a justiça civil, mas todo crime é um pecado diante de Deus. Por quê? Porque enquanto o governo, enquanto a justiça, enquanto os oficiais, a polícia não vê o ato, ou pelo menos a tentativa ali do indivíduo tentando ali, através de atos também, de cometer aquele crime, enquanto isso não acontecer, pode passar o resto da vida ali dentro do coração, que para o governo nunca vai ser um crime, mas para Deus é. E isso é muito interessante, porque isso fecha o assunto de que com a religião, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os mandamentos, com a lei de Deus, nenhum poder desse mundo pode aplicar ou punir da maneira como Deus de fato aplica, como Deus de fato faz, com justiça. E aqui a gente encerra com esse slide final. Como expressou o próprio Washington, um dos primeiros presidentes, né, dos Estados Unidos, o George Washington, em resposta a um discurso sobre o assunto da legislação religiosa. Veja que George Washington ele era contra leis religiosas. Ele disse assim, ó, todo homem que se comporta como um bom cidadão é responsável somente perante Deus por sua fé religiosa e deve ser protegido na adoração a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Então, isso era como... Por quê? Porque a América do Norte ela foi fundada pelos protestantes que fugiram da Europa. E um dos principais, Roger Williams, de onde veio as primeiras ideias da Constituição americana que defende a liberdade religiosa, essa Constituição, ela até hoje existe e foi muito levada a sério e muito respeitada e considerada principalmente pelos primeiros presidentes, como o exemplo Washington. Hoje, ela cada vez mais está ameaçada. É por isso que, por exemplo, você vê que nos Estados Unidos existe igrejas adventistas inteiras aonde só se prega a verdade presente, aonde as pessoas elas são mais conservadoras, aonde só se é levado em consideração a Bíblia e o Espírito de profecia. E aquelas igrejas ali, com pastor e tudo, ainda associada à conferência geral, eles não são tratados como hereges, como dissidentes, não são excluídos nem nada. Porque é os Estados Unidos, o país onde se vive, até onde se dá para viver, né, a liberdade por enquanto. Não é à toa, irmãos, que Satanás ele trabalha pesado nos Estados Unidos e vai vir dos Estados Unidos, que é como se fosse uma punhalada pelas costas da religião, né? O país que trouxe de volta essa liberdade, um país sem rei e sem papa, trouxe de volta, deu aos cidadãos o direito de poder
adorar a Deus, obedecer a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência, com a palavra de Deus, não de acordo com a imposição de religião através dos homens, mas somente entre o indivíduo e Deus. Esse mesmo país, ele vai se voltar contra isso e vai impor a religião à sociedade, sendo um dos instrumentos mais fortes que o papado vai usar no seu jogo desses últimos tempos. E isso, meus irmãos, realmente é uma punhalada nas costas do cristianismo, porque eles foram para lá para viver isso, e agora eles vão reverter tudo isso, vão jogar tudo isso na lata do lixo, vão fazer como Esaú, vender aquilo que Deus deu a eles, com o sangue de muitos deles, com tanto sofrimento. Quantas pessoas não sofreram para viver essa liberdade, para viver a sua religião, para viver de acordo com aquilo que está aprendendo na palavra. E então a gente vai e vende tudo isso. Então vamos estudar mais sobre isso, irmãos, nos próximos estudos. E vamos estudar na série que se chama O Caminho da Apostasia, o que leva os homens a chegar a um ponto desse. Né? Nós vimos aqui, pelo menos em um dos estudos aqui que nós vimos que o princípio da apostasia é quando a igreja acha que tem a mesma autoridade que Deus tem. E de aplicar a punição, de definir o que é heresia e aplicar a punição contra os hereges. Vamos estudar muito sobre isso com mais detalhes e os problemas por trás disso. E se nós estamos compactuando e promovendo essas coisas, iremos promover a futura Inquisição. E acredito que não é essa a nossa intenção. Muitas vezes, inocentes e ignorantes do caminho que estamos seguindo. Mas Deus está dando a oportunidade para a gente abrir nossos olhos e saber onde nós estamos pisando. Então, reflitamos nessas coisas. Porque hoje, a gente está vivendo em paz, em tempos de bonança, talvez essas coisas não façam muito sentido. Mas muito em breve, elas farão. E acreditem em vocês, muito em breve o Espírito Santo trará de volta essas informações, ou pelo menos as principais partes delas. E vocês vão dizer, eu lembro quando eu estudei sobre isso, e agora está acontecendo. E é mais sério do que eu imaginava. E aí então Deus vai ajudar cada um de nós a tomar nossas posições. E é para isso que Ele está dando esse tempo de graça para a gente. E ainda por cima, um tempo de paz. Então vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente encerrar esse estudo. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Muito gratos, meu Deus, por essas verdades. Muito gratos por esse entendimento que o Senhor tem trazido à tona para o teu povo. Obrigado por tudo isso. Não somos dignos. Temos muitas vezes temos sido ingratos e muitas vezes fazendo pouco caso de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado em nossas vidas particulares. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude em nossas lutas individuais e particulares. E que o Senhor nos ajude também no que diz respeito a esse tema. Que talvez hoje não levemos tão a sério, mas sabemos que muito em breve essas coisas vão fazer mais sentido em nossas vidas. E que o Senhor esteja nos guiando, nos despertando, nos fortalecendo, nos capacitando para tudo que virá. Porque de nós mesmos não podemos dizer que estamos preparados. Só o Senhor pode nos preparar. E rogamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue nos guiando, continue nos ajudando. Que mais pessoas possam ter acesso a essas verdades, que mais pessoas possam ter o direito de poder conhecer essas coisas e então buscarem a tua ajuda para tomar uma decisão em suas vidas. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por mais esse estudo. Obrigado por ter mantido tudo em paz aqui, fazendo com que tudo funcionasse e que pudéssemos ir até o fim desse estudo em paz. Obrigado pela vida de cada um dos que estiveram aqui e daqueles que virão assistir posteriormente esse estudo. E por esses privilégios que o Senhor tem nos dado e essa liberdade também. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando nesse restante de noite. Teu Santo Espírito continue nos guiando, nos fortalecendo e trabalhando intensamente em nós.
e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.